Oi, eu sou a Mayara e hoje eu vim falar sobre problema. E basicamente, vamos lá. Problema eu meio que penso que é tudo aquilo que acontece diferente do que a gente esperava, ou porque a gente meio que tem essa mania de criar um roteiro na cabeça e acha que as coisas vão acontecer de tal forma. E a vida vive com as suas surpresas, fazendo as coisas acontecer totalmente diferente do que a gente esperava, né? E acho que é isso o problema pra mim. Eu vou contar um pouco sobre o meu ano passado, porque eu acho que isso foi muito que me ensinou, né? Eu aprendi muito a lidar com os meus problemas. Eu queria passar um pouco para vocês hoje sobre isso. Basicamente, eu queria passar um pouco para vocês sobre isso. Basicamente, no meu ano passado, eu trabalhava, estudava, e eu não estava conseguindo conciliar, porque meio que a faculdade tomava muito tempo e o trabalho também. Aí eu não conseguia coisas que eu queria, né? Tipo, eu queria muito poder ajudar minha mãe na loja, queria muito poder ajudar em casa. Enfim, vários fatores que eu queria e eu não estava conseguindo. Então, meio que eu achei que quando o meu contrato acabasse, porque era contrato de aprendiz, durava pouco, eu achava que quando, né, o contrato acabasse, as coisas melhorariam, mas não foi o que aconteceu. Enfim, basicamente, várias coisas acontecendo diferente do que eu esperava, vários problemas, né, várias coisas dando errado, e às vezes a gente se vê assim e fica meio desesperado com o que fazer com as coisas, né? Às vezes a gente tá querendo carregar tudo ali e não sabe o que fazer para melhorar, para, né, resolver, às vezes até pensa em desistir. Enfim, e eu tava assim, né? Basicamente assim. Aí uma música que eu tava ouvindo muito naquela época, que a gente tocou na igreja, era Aba do Kemuel, que tem o refrão é Teu jugo é suave, teu fardo é leve, que é aquele versículo, né, que tem em Mateus, e eu realmente comecei a pensar muito nesse versículo, porque Jesus diz lá, né, pra gente que o fardo dele é leve. Ele tem até uma parte que fala: Vinde todos que estão sobrecarregados e cansados, né? Que eu vos aliviarei. E naquele momento eu realmente estava triste, sabe? Não de reclamar, de perguntar, porque, mas triste porque eu não estava sentindo aquele alívio, né? Esse alívio, esse fardo leve, na verdade eu estava sentindo um fardo pesadíssimo. E por muitos momentos a gente se vê assim, né? Tipo, ai, mas né, Deus falou que o fardo seria leve, mas tá pesado. Não sei se você já se sentiu assim. E aí dá até aquela vontade de desistir, porque você não quer continuar carregando aquele fardo, porque você acredita que você não vai continuar, né? Não vai conseguir continuar carregando aquele fardo. E basicamente foi. Eu tava nesse contexto, e foi aí que Jesus ele falou algo que pode parecer óbvio, né, para vocês vão ver que é bem óbvio, mas para mim fez, sabe, mudou tipo completamente a minha visão. É que basicamente ele disse assim: Mayara, se você tá sentindo o seu fardo pesado, e eu disse que o seu fardo seria leve, então basicamente você deve estar carregando algo que não era para estar carregando, né? E parece meio óbvio. Ah, se Deus disse que meu fardo é leve, eu tô sentindo fardo pesado, então talvez eu esteja colocando no meu fardo coisas que não são para mim carregar. E eu tava fazendo isso. E a moto. Então, basicamente, foi. Deus me mostrou isso, sabe? Eu tava realmente tentando carregar meus problemas sozinha, estava tentando basicamente levar coisas, né, que eu. Né, coisas, enfim. Queria levar tudo nas costas e não era. Não é a minha função, não é o seu papel, né? Tentar abraçar o mundo e tentar resolver, né? Se sentir responsável por isso, se cobrar por isso, porque a verdade é que a gente não é capaz de lidar com todas as coisas sozinho, né? Quando tem até aquele versículo que Deus fala: ó, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo e eu vou estar com vocês. Então, realmente, o mundo ele é difícil. Aparecem desafios, aparecem problemas, mas Jesus disse que estaria com a gente. E se Ele está com a gente, significa que as coisas se tornam bem mais fáceis. Basicamente, nesse momento eu né, parei e falei: então, pera, eu tô carregando coisas que não é para mim estar carregando. Tem problemas que eu precisava já ter entregue nas mãos de Deus, ao invés de ficar tentando lidar com eles sozinha.
E muitas vezes também a gente é meio psicológico, né? A gente acha que um problema tem um peso gigantesco, é pesadíssimo aquele problema, mas na verdade é uma coisa simples. Não que a gente tenha que menosprezar nossos problemas, não é isso. Mas tem problemas que às vezes a gente coloca um peso muito grande, acha que é, né, algo muito sério, mas não é tão sério, sabe? A gente pode levar aquilo com mais leveza. A gente pode e deve levar com mais leveza. Então, basicamente foi isso que eu fiz, foi realmente falar, então Deus, se eu tô levando coisas, se eu tô tentando carregar sozinha coisas que não é pra mim carregar, agora eu entrego em suas mãos. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir do momento que eu entreguei, né, os meus problemas na mão dele, eu vi ele resolvendo, tipo, bem melhor do que eu conseguiria resolver. Tem aquela frase, se quer bem feito, faz você mesmo. E se você leva essa frase para sua vida espiritual com Deus, você comete um erro terrível. Porque a verdade é que Deus, ele cuida bem melhor do que a gente vai conseguir cuidar da nossa vida. Ele lidar bem melhor com os nossos problemas do que nós um dia conseguiríamos lidar, entende? Então não precisa ter medo, não precisa se preocupar quando você entrega nas mãos dele. Uma passagem que fala muito comigo a respeito disso é quando Pedro está em cima, né, quando Pedro anda sobre as águas. Basicamente, Jesus fala, olha, vão, né, atravessem para o outro lado da praia, né, e eu vou encontrar vocês lá. E aí eles entram no barco e estão atravessando normal, só que aí de repente vem uma tempestade gigantesca. Eu nunca tive no mar, né, nunca andei de barco, mas quando a gente vê nos filmes dá bastante medo. Então os discípulos realmente estão com muito medo daquela tempestade. Tipo, é vento forte, é raio, é o barco balançando com as ondas enormes e entrando água no barco, e eles estão desesperados. E naquele momento eles não estão vendo Jesus, então eles ficam mais desesperados ainda, né? E aí, de repente, eles veem algo andando assim sobre as águas e eles ficam, será que é um espírito? E ficam com mais medo ainda, só que aí Jesus diz, não, calma, é eu, não precisa ter medo. E aí Pedro, né, do nada Pedro olha e fala, Jesus, se for o Senhor mesmo andando sobre as águas, permite que eu também vá andando em sua direção? E aí Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. E nesse momento ele tá ali olhando para Jesus e andando sobre as águas de boa, indo ao encontro de Jesus. E em determinado momento ele meio que acorda, sabe, daquele estalo, ele olha pro lado e vê aqueles ventos, aqueles raios, aquelas ondas e, né, fica, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí é nesse momento que Pedro começa a afundar, ele olha para os problemas que estão ao redor dele e começa a afundar. E é aí que Jesus não deixa ele afundar, ele segura a mão de Pedro, levanta e fala, Pedro, né, cadê a sua fé? Homem de pouca fé, fala na Bíblia. Se a gente vê também em comparação com Lucas, a gente vê que quando Jesus fala homem de pouca fé, ele é como se ele estivesse perguntando, onde que está a sua fé, né? E realmente a fé ali de Pedro estava nele mesmo, né? Porque ele olhou para as ondas, olhou, né, para as coisas que estavam acontecendo ao redor dele e afundou porque ele estava com a fé dele nele mesmo. Mas quando ele estava com a fé em Jesus, olhando para Jesus e continuando, ele estava conseguindo. Então, Deus, ele me mostrou muito disso, que às vezes a gente está afundando porque a gente está olhando para os nossos problemas, sabe? E, enfim, quando na verdade a gente deveria estar com a fé nele, olhando para ele e dando um passo de cada vez, né? Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, estava com a fé em Jesus, ele estava dando um passo de cada vez em cima do, né, do motivo ali que era o problema dele. Então, basicamente é isso que Deus, ele me mostra. Eu estou aprendendo ainda a aplicar esse aprendizado com Jesus, de realmente, em vez de ficar olhando para os problemas, em vez de tentar carregar tudo sozinha, só realmente olhar para Jesus, fazer a minha parte, que é como se fosse dando um passo de cada vez, né? Resolvendo alguma coisinha de cada vez, porque realmente às vezes o problema é bem complicado, mas se você for resolvendo ele aos pouquinhos, um passo de cada vez, olha, o que eu posso fazer hoje para melhorar o problema? O que eu posso fazer agora para melhorar o problema? Sabe, se você realmente ir aplicando isso, vai dar certo e vai resolver, eu tenho certeza. Então eu queria realmente te dizer isso, talvez te incentivar, talvez te dar esperança. Eu sei que são diversos problemas que estão ao nosso redor e se a gente ficar olhando
para tantos problemas assim, a gente vai afundar, a gente vai ficar sem esperança, a gente vai achar que não vai conseguir continuar e vai pensar em desistir. Só que se a gente colocar hoje nossos olhos, a nossa fé em Jesus, e só ir, sabe, aos pouquinhos, fazendo a nossa parte de boa, levando as coisas de forma mais leve, a vida de forma mais leve, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então é assim que eu termino o vídeo de hoje. Eu espero ter te incentivado a continuar, porque a verdade é que se a gente olhar para trás, a gente vê que a gente já passou e já venceu muitas coisas. Então a gente consegue sim continuar, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade de falar e por ter me ouvido. Então, tchau.